Capítulo 9. O segundo chamado, parte 1. Muita gente, nas idades entre 30 e 60 anos, qualquer que seja sua estatura na comunidade e quaisquer que sejam suas realizações pessoais, experimentam o que pode ser chamado de uma segunda jornada. Um homem pode ter angariado um impressionante portfólio em dólares e em honras, pode ter seu nome no hall da fama e ainda assim acordar determinada manhã e se perguntar: será que vale a pena? Professores, enfermeiras e clérigos competentes podem chegar ao topo apenas para descobrir que seu emprego perdeu o fascínio. Não há mais para onde subir. Ficam aterrorizados diante da possibilidade de estagnação e se perguntam: será que devo buscar outra carreira? Ajudaria se eu voltasse a estudar? A segunda jornada de Gayle Sherry começou aos seus 35 anos, quando ela fazia uma reportagem na Irlanda. Ela estava em pé junto a um rapaz quando uma bala explodiu o rosto dele. Naquele domingo sangrento, em Londonderry, ela foi confrontada com a morte e com o que ela chama de aritmética da vida. Ela de repente percebeu: não há ninguém comigo, ninguém me mantém a salvo, não há ninguém que nunca vá me abandonar. O Domingo Sangrento tirou o equilíbrio de Gayle Sherry e despejou sobre ela uma torrente de perguntas dolorosas sobre seu propósito e seus valores últimos. Não precisa ser uma bala dar o início à segunda jornada. Uma mulher de 35 anos fica sabendo sobre a infidelidade do marido. Um diretor de empresas de 40 anos descobre que fazer dinheiro parece de repente um absurdo. Um jornalista de 45 anos fica preso nas ferragens de um acidente automobilístico. Não importa como acontece, essa gente se sente confusa e até mesmo perdida. Não conseguem mais manter o mundo funcionando em ordem. São arrastados para longe de padrões escolhidos e cultivados para enfrentar estranhas crises. Essa é a segunda jornada. A protagonista do romance de Anne Tyler, Britney Lessons, vencedor do prêmio Pulitzer, está percorrendo de carro uma estrada no campo com seu marido ao volante. De repente, essa mulher de meia idade exclama: Ah, Ira, o que vamos fazer no resto da nossa vida? Essa é a pergunta da segunda jornada. A segunda jornada termina normalmente com uma nova sabedoria e uma chegada a um verdadeiro senso do que o eu libera grande poder. A sabedoria é a de um adulto que recuperou seu equilíbrio, estabilizou e encontrou propósito renovado e novos sonhos. É a sabedoria que abre mão de algumas coisas, deixa algumas coisas morrer e aceita as limitações humanas. É a sabedoria que percebe: não posso esperar que ninguém me entenda por completo. É a sabedoria que admite a inevitabilidade da velhice e da morte. É uma sabedoria que já enfrentou a dor causada por pais, cônjuge, família, amigos e colegas de trabalho, parceiros de negócios, e verdadeiramente perdoou-os e reconheceu com inesperada compaixão que essas pessoas não são nem anjos nem demônios, apenas outros seres humanos. A segunda jornada começa quando percebemos que não podemos viver a tarde da vida de acordo com o programa da manhã. Tornamo-nos conscientes de que temos uma porção limitada de tempo para fazer o que realmente importa. E essa consciência ilumina para nós o que realmente importa, o que realmente conta. Compartilhamos da determinação de John Henry Novaman, que ao encerrar de sua segunda jornada toma rumo de casa sentindo: tenho ainda uma obra a fazer na Inglaterra. Para o cristão, a segunda jornada começa normalmente entre os 30 e 60 anos de idade e é acompanhada de um segundo chamado do Senhor Jesus. O segundo chamado nos convida a uma reflexão séria sobre a natureza e a qualidade da nossa fé, a nossa crença no Evangelho da Graça, nossa esperança no novo e nosso amor a Deus e às pessoas. O segundo chamado é uma conclamação a um compromisso mais profundo e mais maduro de fé, onde a ingenuidade, o primeiro fervor e o idealismo não verificado do primeiro compromisso são temperados com dor, rejeição, fracasso, solidão e muito autoconhecimento. O chamado pergunta: você realmente aceita a mensagem de que Deus está perdidamente apaixonado por você? Creio que essa pergunta esteja no cerne da nossa habilidade de amadurecer e de crescer espiritualmente. Se no nosso coração não cremos realmente que Deus nos ama como somos, se estamos ainda maculados pela mentira de que podemos fazer algo para que Deus nos ame mais,
estamos rejeitando a mensagem completa da cruz. O que se coloca no caminho para que não abracemos o segundo chamado? Posso ver 3 obstáculos: uma crise de fé, uma crise de esperança, uma crise de amor. Permita que eu explique. Imagine que Jesus está chamando você hoje. Ele estende um segundo convite. Aceita o amor do Pai dele. Talvez você responda: Ah, já estou sabendo, isso é coisa superada. Vim para este livro buscando um lampejo, não um acesso de fervor. Não estou escancarado, desesperado. Vou ouvir qualquer coisa que o Senhor tiver a dizer, então vá em frente, me surpreenda. Dê-me alguma palavra nova, a velha eu já estou sabendo. Então Deus responde: É isso que você não sabe. Você não sabe o quanto eu o amo. O momento em que você pensa que compreende é o momento em que você não compreende. Eu sou Deus, não um homem. Você fala aos outros a meu respeito, diz que eu sou um Deus amoroso. Suas palavras são um papo furado. Minhas palavras estão escritas no sangue do meu filho. Da próxima vez que você pregar sobre o meu amor com uma familiaridade tão insolente, nada me impede de vir e detornar a sua reunião de oração. Quando você vier a mim com estudado profissionalismo, exporei você como um amador grosseiro. Quando você tentar convencer os outros de que sabe do que está falando, vou mandá-lo calar a boca e cair de rosto no chão. Você diz que sabe que eu o amo? Você sabia que cada vez que você me diz que me ama, eu digo obrigado? Quando seu filho vem até você e pergunta: Você ama a Susan mais do que a mim porque ela patina melhor do que eu? Você não se sente magoado e entristecido pela falta de confiança do seu filho? Você sabia que faz a mesma coisa comigo? Você alega saber o que compartilhamos quando Jesus retirou-se para um lugar deserto e passou a noite na encosta de uma colina comigo? Você sabe de onde veio a inspiração de lavar os pés dos 12 discípulos? Você entende que, motivado apenas pelo amor, seu Deus tornou-se seu escravo no cenáculo? Você ressente a ordem divina dada a Abraão de oferecer seu único filho Isaque no Moriá? Você sente alívio quando o anjo intervém, a mão de Abraão é detida e o sacrifício não é levado a cabo? Você esqueceu que na Sexta-feira Santa nenhum anjo interveio? O sacrifício foi levado a cabo e foi meu coração que foi partido. Você tem consciência de que eu tive de ressuscitar Jesus dos mortos na manhã de Páscoa, porque meu amor é eterno? Você está também serenamente confiante de que eu também o ressuscitarei, meu filho adotivo? A fé significa que você quer Deus e não quer querer mais nada. Quando tomamos por certo o amor de Deus, nós o relegamos a um canto e roubamos dele a oportunidade de amar-nos de um modo novo e surpreendente, e a fé começa a murchar e a encolher. Quando me torno tão espiritualmente avançado que Abba é coisa superada, nesse ponto o Pai já foi passado para trás. Jesus já foi domesticado, o Espírito Santo emparedado e o fogo pentecostal extinguido. A fé evangélica é o oposto de indiferença. Ela implica sempre numa profunda insatisfação com nossa presente condição. Há na fé movimento e desenvolvimento. A cada dia há algo novo. Para ser cristão, a fé tem de ser nova, isso é, viva, crescente. Não pode ser estática, finalizada, resolvida. Quando as escrituras, a oração, a adoração e o ministério tornam-se rotina, estão mortos. Quando concluo que não consigo lidar com o temível amor de Deus, parto para as águas rasas para evitar as profundezas. Seria mais fácil encerrar as cataratas do Niágara numa xícara de chá do que compreender o amor selvagem e irrefriável de Deus. Se for o caso de nossa fé ser criticada, que seja pelos motivos certos. Não porque somos emotivos demais, não porque emotivos o bastante, não porque nossas paixões são inflamadas, mas porque são ínfimas, não porque somos afetuosos demais, mas porque carecemos de uma afeição profunda, apaixonada e irrestrita por Jesus Cristo. Há muitos anos fiz um retiro silencioso de 30 dias nas colinas cobertas da Pensilvânia. Uma palavra ecoou e ressoou no meu coração ao longo de todo aquele mês. Jesus não disse isso no Calvário, embora pudesse ter dito, mas está nos dizendo agora: Estou morrendo de vontade de estar com você. Estou morrendo de vontade de estar com você. Foi como se ele estivesse me chamando uma segunda vez. Percebi que o que eu achava que sabia era palha.
Eu mal havia vislumbrado, não havia jamais sonhado que poderia ser o amor dele. O Senhor me conduziu ainda mais fundo, solidão adentro, levando-me a buscar não línguas, curas, profecia e experiência religiosa positiva a cada vez que orava, mas a compreender a busca por uma presença pura e apaixonada. Esse segundo chamado nos provoca uma fé mais profunda. Precisamos perguntar a nós mesmos: eu creio de fato nas boas novas de Jesus Cristo? Ouço a palavra dele falada ao meu coração: Shalom, fique em paz. Eu compreendo isso? E qual é a minha resposta ao segundo chamado dele quando me diz: você tem o meu amor, você não tem de pagar por ele, você não o adquiriu e não tem como merecê-lo, você tem apenas de abrir e recebê-lo, você tem apenas de dizer sim ao meu amor, um amor muito além de qualquer coisa que você possa intelectualizar ou imaginar. Um segundo obstáculo intimamente relacionado à crise da fé é a crise da esperança. Em Mateus 22, Jesus descreve o reino de Deus como uma festa de casamento. Será que de fato cremos que estamos indo a uma festa de casamento que já começou? Somos otimistas quanto ao que acontecerá conosco neste mundo ou somos temerosos e pessimistas? Estamos celebrando nossa união com o noivo? Certa noite, no verão passado, quando passava férias na costa de Jersey, saí para uma caminhada ao redor de um lago artificial em Belmar. Do outro lado do lago havia um salão de festas chamado Barclay, que hospedava festas, convenções, recepções de casamento e assim por diante. Mais de 100 pessoas faziam fila na porta da frente. Haviam todos acabado de chegar de um casamento na Rose Church para a recepção que já havia começado. Podia-se ouvir a música e as altas risadas, as pessoas bebendo e dançando, e a expressão no rosto deles, uau! Estavam todos explodindo de ansiedade, seguros dos seus lugares reservados, mal podiam esperar para entrar. Era evidente neles que estavam indo participar de uma celebração festiva. A maior parte de nós, porém, fica do lado de fora da entrada do banquete, ouvindo a celebração e os festejos do lado de dentro, com apenas meia esperança de que haja realmente um banquete lá e de que seja da natureza do mundo uma celebração. Gostaríamos de entrar e celebrar, mas puxa, e se for errado? E se não houver banquete algum lá dentro? E se for um truque? Por que muitos de nós não entram agora mesmo? Porque sabemos que o banquete do lado de dentro não é perfeito, pelo simples fato de que estamos ainda vivendo no hiato entre a cruz e a ressurreição. O cristianismo não nega a realidade do sofrimento e do mal. Lembre-se de que, depois que desceu do Monte da Transfiguração, Jesus disse aos seus discípulos que estava subindo para Jerusalém, que seria executado e triunfaria sobre a morte. Jesus não estava nem um pouco confiante de que seria poupado do sofrimento. Ele sabia que o sofrimento era necessário, era da retribuição que ele estava confiante. Nossa esperança, nossa aceitação do convite para o banquete não está baseada na ideia de que estaremos livres da dor e do sofrimento. Está antes baseada na convicção de que triunfaremos sobre o sofrimento em Cristo Jesus.